capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Eu não sei se alguém aqui viu, eu acredito que sim, a chamada do programa. Você ouviu, pastor? Que negócio, né? A chamada do programa, aquela imagem ali, eu fiquei assim, eu disse, Deus, que imagem é essa? E muito forte a imagem, né? Muito forte. Né? E Deus, na imagem, ele coloca assim, que a terra, ela é boa, mas os olhos, eles são traiçoeiros, não é verdade? A terra é boa, mas os olhos são traiçoeiros, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Capítulo 13 de Números, eu vou ler a partir do 25, do versículo 25, diz assim: E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Amém? Isso aqui todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece essa passagem aqui, a história dos espias, né? O fracasso da missão dos espias, né? Foi um fracasso total. Deus mandou fazer uma coisa e eles voltaram com uma visão totalmente contrária àquilo que Deus queria mostrar a eles, né? Às vezes Deus envia você para fazer algo, porque Ele quer te mostrar algo, quer que você tenha discernimento para enxergar aquilo que Ele quer te mostrar. E você volta de lá com a visão totalmente deturpada da verdade. Você volta da missão com a visão confusa, né? Você volta da missão com uma ideia totalmente contrária à ideia de Deus, né? Totalmente contrária ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer te mostrar, né? Deus, ele já havia dito, se você ler o capítulo 13 todo, você vai ver que Deus, ele já havia dito aos israelitas que a terra, ela era uma terra rica, ela era uma terra fértil, e ela era uma terra extremamente abundante. E Moisés, ele recebe de Deus uma ordem, né? Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, cata 12 homens, cada homem de uma tribo, cata 12 líderes. Não poderiam ser qualquer pessoa, viu, gente? Essas pessoas aqui foram escolhidas a dedo por Moisés. Aqueles homens, aqueles 12 homens foram escolhidos a dedo, foram escolhidos de maneira muito cautelosa por Moisés. Teriam que ser homens corajosos, teriam que ser homens habilidosos, né? Teriam que ser homens de guerra, teriam que ser homens sensatos, sabe? Homens com sabedoria. Né? Então, Deus dá uma ordem a Moisés, ele diz: vai lá, Moisés, e cata 12 líderes, um líder de cada tribo de Israel. Cata 12 homens e envia esses homens para examinarem a terra, né? Para examinar. Eles precisavam investigar a terra que Deus havia prometido. Eles precisavam investigar o tipo de povo que habitava naquela terra. Se o povo era forte ou fraco, né? Se o povo era muito ou pouco. Se as cidades que esse povo vivia, as cidades que o povo vivia eram cidades, eram habitações de tendas, ou se eles viviam em fortalezas, né? Moisés, os espias, eles precisavam avaliar a qualidade da terra. Se a terra era uma terra realmente fértil, né? Porque Deus disse que era, né? Mas é bom avaliar. Era fértil ou se era improdutiva.
Eles precisavam saber se a terra era boa ou se a terra era ruim, né? Então existia uma série de instruções, né, de orientações acerca do que aqueles homens deveriam fazer, de qual seria o propósito daquela missão, né? A missão, ela tinha vários propósitos. Não era só para ver o povo, mas era para avaliar toda a terra. Toda a terra. Esse conjunto aí de instruções que Deus deu aos espias através da vida de Moisés, ele era uma espécie de julgamento da qualidade da terra, né? Era uma espécie de avaliação da qualidade da terra. Por quê? Porque Israel, ele precisava ter consciência, ele precisava saber exatamente o que eles iriam encontrar quando eles pisassem em Canaã, né? Deus nunca vai deixar você enganado de nada, viu? Deixa eu dizer aqui, ó. Deus nunca engana você de nada. Deus nunca vai deixar você pisar numa terra sem você saber onde você está pisando. Deus nunca vai deixar você entrar numa guerra sem você conhecer o seu inimigo. Deus nunca vai permitir que você entre em algo que você não esteja totalmente familiarizado com aquilo que você vai encontrar, né? Você não vai entrar em nada cego, né? Deus não permite, a não ser que você queira, né? A não ser que você não pare para escutar a direção de Deus. Aí é outra coisa, aí Deus não tem nada com isso, né? Se você resolver entrar por conta própria, aí é problema seu, né, querido? Aí é problema seu. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele manda você fazer. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele dá direção para você fazer. Mas por aquilo que você resolve fazer por sua conta e risco. A palavra já está dizendo, é por sua conta e risco, né? Por sua conta e risco. Então aqueles homens, eles precisavam saber. O povo precisava saber o que é que eles iriam encontrar em Canaã, né? Aqueles 12 espias, eles só precisavam ter duas coisas com eles. Eles só precisavam ter duas qualidades: coragem e sabedoria, né? Eram qualidades essenciais para que eles entrassem na terra e fizessem tudo aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Eles precisavam disso aí, para serem bem-sucedidos na missão, né? Interessante que Israel, a terra de Canaã, não era uma terra grande, viu, gente? Deixa eu dizer aqui, ó. A terra não era uma terra grande. A terra era uma terra relativamente pequena, né? Estudos mostram isso. Que Canaã era uma terra relativamente pequena. Ela tinha 241 quilômetros de comprimento por 97 quilômetros de largura. Então não era uma terra grande, né? Vamos ver aqui, vou fazer aquele negócio aqui rapidinho. Daqui para Salvador são 108 quilômetros, né? Feira Salvador, 108 quilômetros. Então vamos dizer que Canaã é duas vezes a viagem Feira Salvador. E mais uns 20 quilômetros, né? Mais uns 20 quilômetros. Então, Canaã não era uma terra grande, era uma terra relativamente pequena. E a Bíblia diz, que foi onde nós começamos a ler, que ao final de 40 dias, aqueles homens estavam de volta ao oásis, né? Porque Cádiz, se você não sabe, era um oásis que ficava no deserto de Pará. Então, ao final de 40 dias, eles estavam de volta ao oásis e trazendo para Moisés um relatório sobre tudo que eles viram, né? Um relatório. Esse relatório, ele estava muito... Era um relatório mesclado de muita coisa, viu? Ele estava cheio, né? Recheado de boas razões, né? De razões suficientes para o povo tomar posse da terra, mas também estava recheado de muito medo, né? O relatório que os espias trouxeram de lá, ele tinha o lado positivo dele era muito grande, mas o lado negativo, aos olhos dos espias, também era extenso, né? Também era muito grande. Os espias, eles conseguiam, né, eles reconheceram que a terra tinha valor, eles reconheceram que a terra era boa, eles reconheceram que a terra era frutífera, eles reconheceram que a terra realmente, como Deus havia prometido, ela manava leite e mel, eles reconheceram tudo isso, mas eles julgaram que a terra, por conta, né, do povo que já habitava ali, ela era inconquistável. Ela era inconquistável. Eles sabiam que a terra era boa, tudo que Deus havia prometido estava ali, mas quando eles chegaram naquele lugar, que eles passaram 40 dias olhando a terra, espiando a terra, vigiando a terra, eles contemplaram 7 nações, né? Havia 7 nações naquele lugar, naquela região, né? E algumas dessas nações, elas eram habitadas por gente, sabe, por pessoas perversas, sabe, por um povo muito feroz, né?
por um povo muito feroz e por um povo gigantesco, né? Pelos gigantes. É por isso que aqui no último versículo, ele diz assim, ó, ele diz assim, não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós, né? Eles voltaram com esse decreto aí, a palavra deles ali, no final eles bateram esse martelo aí, que eles não tinham condição de conquistar a terra, né? Apesar de tudo, apesar de Deus ter dito que a terra era boa e que a terra já era deles, né? A promessa no céu já estava concretizada, né? Deus te dá uma promessa, Deus te dá Deus diz para você, te dá um sonho. No céu o sonho já tá concretizado. Deus já decretou, né? Deus já deu vitória pra gente. Mas a gente permite que a nossa visão, sabe, traga confusão, traga dúvida pra promessa, né? A gente permite isso. A gente permite esse negócio aí. Coisa horrível isso. Mas é verdade, né? A visão daquele povo ali, a visão daqueles espias, daqueles homens dali, era uma visão totalmente negativa, sabe? Uma visão totalmente contrária, né? E o pior de tudo é que eles conseguiram fazer, sabe, com que o povo de Israel, porque quando eles chegaram para entregar o relatório, quando a congregação se reuniu, a palavra foi muito clara, eles se reuniram diante de Moisés, diante de toda a congregação, então todo o povo estava ali para escutar, né? A promessa não era de Moisés somente, a promessa era de todo o povo de Deus, né? Então eles conseguiram fazer com que o povo esquecesse, sabe, facilmente. Quando o povo viu aquilo ali, o povo facilmente abriu mão, né? Era muito fácil abrir mão diante daquilo, né? Diante daquele decreto, daquele relatório de negativismo, né? Daquela palavra de pessoas que tinham ido lá, que tinham visto, que não tinham ouvido falar. Eles tinham estado na terra, eles tinham passeado por 40 dias naquele lugar. Então, na mente do povo, o povo estava assim, não, eles sabem o que eles estão falando, né? Se eles foram lá, passaram 40 dias, estão chegando aqui dizendo que a gente não tem condição, porque o povo que está lá é mais forte do que nós, então, quem somos nós, né? Então, o povo, eles conseguiram colocar isso na mente do povo, sabe? Na mente do povo, né? E em meio a isso, houve uma tentativa de Caleb, né, e Josué, de desfazer aquele equívoco, de desfazer aquela sensação, sabe, de fracasso que se apoderou do povo, de desfazer aquele relatório negativo, né, que os 10 espias tinham entregado ao povo, né. O Caleb, ele chegou ao ponto de mandar o povo, né, se calar. Eu acredito que Caleb deve ter dado 2 gritos no meio da congregação, porque no momento em que aconteceu esse relato, no momento em que a notícia, né, o relatório negativo foi dado, nesse momento aí, que aconteceu isso aí, o povo começou a ficar agitado, né? Começou a conversar entre si, começaram a debater entre si, né? Começou aquela confusão, muita gente, porque era muita gente. A gente não tá falando de 100 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas, tá falando de milhões de pessoas. Eram muito, o povo que foi arrancado do Egito, era um povo muito numeroso, gente. Era gente demais, tá entendendo? Era gente demais. Então, tu imagina, tá o maior silêncio, né? Porque pra ouvir tinha que fazer silêncio. Não tinha microfone, gente. Não tinha microfone, não tinha nenhum recurso para que a voz alcançasse o mais longe possível. O povo tinha que fazer silêncio. Então, no momento que a notícia foi dada, a confusão se formou, né? O povo começou a falar, o povo começou a gritar, o povo começou a debater, cada um queria dar sua opinião, cada um queria se posicionar diante do relatório. Então foi uma confusão. E o Caleb, ele faz com que o povo se cale, né? Faz com que o povo se cale, né? Ele diz assim, ó, vamos parar, gente, vamos parar com isso aí. Nós vamos invadir, sim. Né? Nós vamos entrar naquilo que Deus prometeu que é nosso, a terra já é nossa, né? Porque eu estou usando minhas palavras, que eu imagino que deve ter sido mais ou menos isso. O Caleb deve ter dito, ó, a terra é boa, né? A terra tem mana leite, a terra mana mel, a terra é produtiva, a terra é frutífera, vocês podem contemplar o tamanho, né, das uvas que nós trouxemos, né? Eu acho que o Caleb, ele entrou com todos os, sabe, tudo que ele tinha na mão para poder favorecer o relatório positivo dele, ele usou.
né? E ele ainda incentivou o povo. Ele disse, não, nós somos capazes de entrar na terra e de enfrentar esse povo. Nós somos capazes, sim, de conquistar a terra, né? O povo de Deus é complicado, viu, gente? Porque não deve ter sido fácil conter aquele povo. Eu imagino que na hora que chegou a notícia do relatório ruim, né, quando o relatório negativo foi apresentado, eu acho que aquele povo já começou a se levantar, né? Porque eles sempre se levantavam contra Moisés, né? Eles sempre se rebelavam contra Moisés, né? Quando qualquer coisa acontecia que era contra a vontade do povo, ou contrária, né, ao que eles entendiam como bênção, porque eu quero dizer para você que acha que bênção só é aquilo que chega para prover você na hora. Você que acha que bênção só é aquilo que vem aos seus olhos como coisa boa. Eu quero dizer que dificuldade também é bênção, viu, gente? Eu quero dizer que dificuldade também é bênção, que luta também é bênção, que adversidade, por mais estranho que pareça o que eu estou dizendo aqui, também é bênção. Por quê, missionário? Porque são as tempestades, são as dificuldades, são as tribulações, né, que vão, sabe, amadurecer você, né? São as situações difíceis que vão trazer para você sabedoria, que vão trazer para você aprendizado, que vão te dar experiência, né? São as situações de tribulação que vão fazer com que você tenha mais confiança no teu Deus, né? São as situações difíceis que vão fazer com que você realmente reconheça, né, o poder, a soberania de Deus, porque Ele vai se manifestar no meio da situação difícil. Então, não é só bênção, não se trata só daquilo que é bom, né, aquilo que aos nossos olhos é bom, é visivelmente bom. Não se trata só disso. Bênção também é dificuldade. A gente tem que saber ter esse entendimento aí, né, porque a gente não consegue ter, é difícil a gente ter esse entendimento, né? Então os israelitas, eles começaram a se rebelar, né? Eles estavam prestes a atacar Moisés, a se rebelar contra Moisés. E nós sabemos que quando o povo se rebelava contra Moisés, o povo também estava se rebelando contra o próprio Deus, né? Porque Moisés, ele era representante de Deus ali, no meio daquele povo ali, né? A fé do povo, o problema é que nada do que Caleb disse, nada do que nenhum argumento de Caleb foi suficiente, sabe, para acalmar aquele povo. Nenhum argumento de Caleb foi suficiente, né? Por quê? Porque a fé daquele povo, se é que aquele povo tinha alguma fé, né? Se é que ainda existia algum resquício de fé naquele povo ali, a fé daquele povo, eles não conseguia fazer com que eles vissem, sabe, o lado bom da coisa, né? A fé daquele povo não conseguia fazer o povo ver nada além do problema, além das dificuldades, além do lado negativo, além dos inimigos, né? Eles não conseguiam ver nada, porque a fé deles era rasa, a fé deles era ínfima. A fé deles era uma fé instável, né? Inconstante, como diz Tiago, né? Como a onda do mar, né? Ela ia e vinha. A fé do povo de Deus é assim, né? Ela vai e vem, né? É uma inconstância só. Na mesma hora que você está fervoroso, na mesma hora que você está crendo, na mesma hora que você está confiante na promessa, basta um problema, né? Basta uma dificuldade, né? Basta uma circunstância contrária à promessa para que a fé vá embora, né? Para que a fé bata em retirada. É um negócio esquisito, né? Negócio esquisito. Mas é verdade, o povo de Deus, ele julgava de acordo com o que eles estavam vendo, né? Eles julgavam as coisas por aquilo que eles estavam vendo. Eles não conseguiam fazer um julgamento além do que os olhos deles mostravam, né? O julgamento do povo só se baseava no que estava acontecendo. O julgamento do povo só se baseava na circunstância, na situação, né, do momento, né? Por isso a fé do povo era rasa. A fé do povo era rasa, né? A terra que Deus prometeu ao povo, ela manava leite e mel, a terra era rica, a terra era frutífera, a terra era muito produtiva, viu, gente? A terra era tudo isso que Deus falou, mas a terra também tinha problemas, né? A terra também tinha obstáculos, né? A terra também tinha situações que precisavam ser resolvidas, né? A terra também tinha lugares que eram ermos, né? Que eram lugares difíceis, de difícil acesso.
A terra tinha tudo isso e a terra também tinha gigantes, né? A terra tinha gigantes. Mas é normal, né, gente? É normal. Tudo isso é normal. Nós sabemos que é normal, né? Nós sempre soubemos, nós nunca fomos enganados, que a nossa luta, né? A conquista da terra, o momento que você tá chegando na promessa, ou quando você alcançar a promessa, a gente não vai viver no mar de rosas na promessa, né? Talvez dentro da promessa, em meio à tua vitória, talvez seja o teu momento de maior luta. O momento da nossa vitória talvez seja o nosso momento de maior guerra, sabe? Do momento que a gente tem que estar realmente firme na rocha. Por quê? Porque no lugar da promessa existem gigantes, né? Canaã nos mostra isso. Era a terra prometida, era a terra rica, era a terra frutífera, era uma terra que já pertencia a Israel. O Canaã Deus ainda não ia dar Canaã. Canaã não seria ainda dado ao povo quando o povo pisasse. Canaã não seria propriedade do povo quando o povo colocasse o pé em Canaã. Canaã já era propriedade do povo. Deus já havia dado aquela terra ao povo. A palavra de Deus já tinha sido liberada, gente. Eu quero que você entenda isso aqui. Quando Deus te faz uma promessa, Ele já liberou essa promessa para você. Quando Deus te dá um sonho, Ele já liberou o sonho. Ele já liberou a vitória. Ele já liberou. Só que você precisa conquistar. Existe uma diferença entre você ser dono da promessa e você conquistar a promessa. O povo já era dono da terra, o povo já tinha posse da terra, a terra já era do povo, a terra já era de Israel. Canaã já pertencia ao povo de Deus, mas o povo precisava conquistar aquela terra, o povo precisava expulsar da terra 7 grandes nações. Eram os inimigos que estavam na terra. Não pense em você que quando você estiver pisando em Canaã, que quando você estiver na promessa, você não vai ter luta, porque você vai continuar tendo luta. Por quê, missionária? Porque é muito fácil, entre aspas, você chegar. Difícil é você permanecer. Chegar, a gente vai chegar, porque quem perseverar vai conseguir chegar. Né? A gente vai chegando aos troncos e barrancos, lutando, né? Gemendo, chorando, carregando a preciosa semente, mas a gente chega. O problema é a maneira como a gente vai chegar. Eu gosto de citar isso aqui. O atleta, o importante para o atleta é a maneira como ele vai se conduzir até ele chegar, sabe? Ele vai chegar lá, a maneira como ele se conduzir vai determinar a maneira que ele vai estar quando ele alcançar a linha de chegada. Né? Então todos os nossos comportamentos, nossos posicionamentos, a nossa obediência, tudo que a gente fizer no percurso vai fazer com que a gente cresça. E as dificuldades que para você é castigo, para você não foi Deus que mandou, para você não merece, as dificuldades, elas também são bênção na tua caminhada. É por isso que eu falei aqui, as dificuldades, elas vão ajudar você a construir, sabe, uma estrutura forte para você pisar em Canaã. Deus estava alertando, a missão dos espias era ir, vigiar, examinar, trazer um relatório dizendo o que tinha ali. Porque Deus já sabia, mas eles precisavam entrar ali com a consciência, com a visão aberta do que eles iriam encontrar. Para quê? Para que eles se preparassem, tanto psicologicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, quanto fisicamente, para enfrentar o que eles iriam encontrar. É isso que a gente tem que entender, né? E a gente não entende. A gente não entende, a gente só julga o que a gente vê. A gente só consegue entender através do que os nossos olhos mostram, né? Só que é normal. As lutas, elas fazem parte, né? Os gigantes fazem parte. Israel sempre soube que eles eram donos da terra, sabe? Sempre soube, mas eles também precisavam entender que eles precisavam conquistar a terra. Eles já viam, ninguém foi enganado. Deus não enganou aquele povo, né? Eles sabiam que precisavam conquistar a terra. Eles precisavam, porque no reino, eu quero dizer pra você, viu, querido? Que não tem nada fácil no reino. No reino nada é fácil, nada é dado a você de mão beijada. Ainda mais as coisas espirituais. Aí sim, aí é que é problema. Aí é que você tem que gemer mesmo, né? Quando se trata do espiritual, né?
A gente tem que lutar por cada promessa, sabe? Cada sonho que Deus coloca no nosso coração, viu? Cidade FM 87.9. Você que está aí do outro lado escutando isso aqui, né? Cada sonho que Deus te deu, cada promessa que Deus te deu, cada sonho que Deus colocou no teu coração, Ele deu, já é seu, Ele já decretou. Mas você precisa conquistar. Você precisa lutar por isso aí, né? O que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer, né? O fato de nós estarmos em Canaã não significa que nós tomamos posse de Canaã, né? O povo tinha que entender isso aí. Eles tinham que entender isso aí. Eles tinham que entender que quando eles chegassem naquele lugar, eles iam ter que lutar para tomar posse. Para tomar posse. Né? Então, o povo de Deus é um povo difícil, né? Como é até hoje, né? Como é até hoje, né? Os israelitas, interessante isso. Os israelitas, eles estavam tendo... Eles chegaram em um momento da caminhada em que eles estavam diante da promessa, sabe? Eles estavam tendo a oportunidade, era um momento de fazer com que a promessa acontecesse, com que a promessa fosse concretizada, né? Eles estavam diante, eles estavam tendo a oportunidade de consumar o sonho, né? De consumar a promessa. E mais, eles tinham ao lado deles, né? Um Deus que garantia isso. Um Deus que estava ali à frente deles, disposto a fazer com que essa oportunidade acontecesse. E eles não estavam sozinhos naquele negócio ali, né? Só que a gente não entende, né? A gente não entende. O problema é um negócio esquisito, negócio sério, viu? O povo de Deus é um negócio sério. Tá ali, tá diante da promessa, tá vendo a promessa. A promessa tá na frente dele. Ele não precisa fazer muita coisa, ele só tem que fazer aquilo que Deus disse. E ter aquelas qualidades que eu citei aqui. Aqueles 12 espias precisavam ter duas coisas, duas qualidades básicas. Coragem e sabedoria. Porque se você não tiver coragem, você não vai enfrentar gigantes. Se você não tiver coragem, você nem pisa na terra, né? Nem pisa na terra. Você nem pisa, você nem vai lá, né? Porque já sabe, né, que tem gente forte, né? Aos seus olhos são maiores do que você. Então, se você não tiver coragem, nem lá você pisa. E se você não tiver sabedoria, você vai fazer do seu jeito. E não do jeito que Deus tá te direcionando, né? E não do jeito que Deus tá direcionando. O povo estava com oportunidade ali. Só que o negativismo daqueles 10 espias, eles contaminaram o povo de Deus, sabe? O negativismo daqueles 10 homens contaminaram o povo de Deus, né? O relatório dos espias, são 3:47. O relatório dos espias era o seguinte, eu até anotei aqui, viu? Eles diziam que a terra, apesar de ser fértil, né, em determinadas áreas, ela era inconquistável. Primeiro ponto do relatório deles, o relatório negativo. Depois eles disseram que a terra, ela devorava seus habitantes. Se você ler aqui mais pra frente, depois de onde a gente parou, você vai ver que a terra devorava seus habitantes. Por quê? Porque em alguns lugares haviam desertos muito áridos, sabe? Desertos muito estéreis, que não iam sustentar uma população numerosa, né? Havia lugares como esse na terra. Os habitantes da terra, os habitantes originais da terra, eles eram extremamente malignos, eram extremamente perversos, né? E a terra prometida ainda tinha uma fama terrível. Ela tinha uma fama de que muitas pessoas morriam na terra prometida. Por quê? Por causa das inúmeras enfermidades que havia naquele lugar. E por fim, ainda tinha os filhos dos Anaquis, né? Os Anaquis, né? Os filhos dos Anaquis, que eram gigantes, né? Que eram guerreiros, né? Gigantes guerreiros selvagens, né? Então, o relatório dos espias, dos 10 espias, é um relatório muito desanimador. Às vezes o relatório, né? Às vezes o diagnóstico é tão desanimador, você nem quer mais saber de nada, né? Você já entrega os pontos. É por isso que tem gente, viu, gente? Deixa eu abrir isso aqui. Tem pessoas que quando estão com uma doença muito séria, se elas souberem, a mente vai fazer com que elas desistam. A mente vai controlar todo o corpo da pessoa. E às vezes ela morre até mais rápido, sabe, pastor? Porque o diagnóstico, ele é desanimador. Né? Então aquele relatório mexeu com o psicológico do povo de Deus, mexeu com a certeza que o povo de Deus tinha, com a fé que o povo de Deus tinha, né? Mexeu com o decreto, meu amigo, mexeu com tudo, mexeu em toda estrutura, né? Mexeu com tudo o povo de Deus, mexeu com tudo.
Né? O povo de Deus, ele não conseguiu administrar os pontos negativos do processo. Não é problema, é triste isso. A gente não consegue administrar o lado negativo da nossa caminhada com Deus. Porque a gente só olha o lado positivo, né? A gente só olha pro que a gente vai ganhar, pro que a gente vai conquistar, pro que Deus prometeu, pro sonho, pras bênçãos, né? Que ele vai derramando sobre a nossa vida. Porque à medida que você caminha com ele vai abençoando você, né? Você é o tempo todo cuidado por ele, provido por ele. Deus te dá livramento, Deus te honra no decorrer do caminho, Deus vai fazendo tudo isso com você. Então, a gente só quer esse lado aí, mas o lado negativo a gente não quer. O povo de Deus, ele não reagiu bem ao lado negativo do processo. O povo de Deus não conseguiu aceitar aquele lado negativo, tá? A gente não consegue, né, enfrentar as dificuldades, a gente não consegue. Não consegue. O nome disso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria, meu filho. Sabe por quê? Porque quando você não consegue entender, que nada na tua caminhada vai ser fácil, quando você não consegue aceitar essa verdade absoluta, e ninguém pode mudar isso, porque Deus disse que no mundo teríamos aflições, e se Deus disse, ninguém vai mudar isso, ninguém. O evangelho da prosperidade pode dizer pra você que Deus veio pra te abençoar, que Deus vê que você é vencedor, que você não fica doente, que você não pode viver na miséria, que você não pode passar fome, que isso, que aquilo. O evangelho pode dizer 1000 coisas pra você. E Deus diz pra você que no mundo você vai ter aflições. Então a gente tem que aprender a caminhar com as dificuldades. A gente tem que aprender a caminhar também com o lado negativo do processo, porque ele existe. Ele existe, né? E quando a gente não sabe, não tem essa sabedoria de aceitar o lado negativo, de conviver com o lado negativo do processo, a gente acaba tirando nossos olhos, sabe? Perdendo a terra de vista. A gente acaba perdendo a promessa de vista, porque a gente começa a focar demais no negativismo. A gente começa a focar demais nas coisas contrárias à promessa. A gente para de olhar para quem prometeu, a gente para de olhar para aquele que pode todas as coisas. A gente para de confiar, a gente deixa de ver, né? A gente esquece que nós temos ao nosso lado aquele que pode fazer com que a palavra dele se cumpra. A gente esquece, né? A gente esquece. O mais irônico que eu vou dizer isso aqui, porque o oásis é irônico. O oásis que eles estavam, o oásis de Cádiz, são 3,52. O oásis de Cádiz, ele foi um momento de encruzilhada na vida de Israel, viu? Um momento de encruzilhada. Por quê? Porque o povo tinha que decidir, né? Ali era um momento que o povo tinha que decidir se eles iam entrar na terra ou se eles não iam. Ou se eles iam recuar, né? Ou se eles iam recuar. Tem um momento na tua caminhada que você vai ter que resolver, meu filho, se você vai continuar com Jesus ou não. Se você vai continuar lutando pelo aquilo que Deus te prometeu ou não. Se você vai continuar marchando mesmo em meio a gigantes ou não. Né? Tem um momento que você vai ter que resolver. Vai ser um momento crucial da tua caminhada, esse aí. Né? Tem gente que já nem tá mais, sabe, que tá já vagando no deserto. E não tá mais entendendo, já nem tá mais caminhando lá. Ele tá só rodando no deserto, né? Mas ele tá tão insensível espiritualmente que ele ainda não percebeu isso. Não percebeu isso, né? O povo decidiu por aquilo que era mais cômodo. O povo recuou. O povo recuou em avançar. E por causa disso, ficaram 40 anos, né, rodando no deserto. Tem estudos que dizem que cada ano era correspondente a um dia de expiação. Cada ano era correspondente a um dia que os espias ficavam ali, né? Foram 40 dias. Cada dia que o espia ficou ali, inspecionando e vigiando a terra, correspondeu a um ano de peregrinação no deserto, né? 40 anos, né? 40 anos, né? O problema é que os israelitas, eles foram contaminados, né? Pelos olhos traiçoeiros. Os olhos traiçoeiros, eles nos contaminam, né? Eles minam a nossa fé, eles tiram a nossa alegria, eles tiram a nossa esperança, eles roubam os nossos sonhos. Os olhos traiçoeiros, eles nos afastam da promessa, né? O povo, ele estava no oásis de Cádiz e estavam próximos da promessa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o oásis, ele ficava junto da fronteira, sabe? Junto das fronteiras da parte sul de Canaã, né? Então o oásis estava a um passo de Canaã. Eles estavam ali, eles podiam, sabe, ver Canaã. Eles podiam ver, mas eles não poderiam mais tocar em Canaã. Eles preferiram recuar. Se você não tiver discernimento para entender que o teu Deus é Deus na tua vida, que o teu Deus não é um Deus mentiroso, é um Deus de promessa. Se você não tiver esse discernimento, se você não crê nisso, você vai ficar vagando por muito tempo, muito tempo.
Então tenha muito cuidado com aquilo que os teus olhos estão te mostrando, viu? O que é que você tem visto, né? Você precisa ver o todo, você não pode só ver uma parte. Você tem visto o quê? Tem visto uvas, você tem visto mel, você tem visto leite e você tem visto gigantes, tá tudo bem. Tudo faz parte. O que não pode acontecer é você só ver o gigante, né? Se os teus olhos só conseguem contemplar o gigante, tem alguma coisa muito errada com você. Muito errada com você. Então eu quero te dizer, não permita que os gigantes, que eles roubem de você a tua promessa. Não permita que os gigantes façam com que você recue na caminhada. Não permita que os gigantes tirem de você a sua paz, a sua alegria, a sua confiança, sabe? E não permitam, principalmente, que os gigantes façam você duvidar do poder que o teu Deus tem na tua vida. Não permita. Porque se você permitir, vai chegar uma hora em que você não vai ter mais tempo, sabe? Vai chegar uma hora em que vai ficar difícil você conseguir permanecer marchando com Deus, né? Vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Então eu quero dizer pra você, os teus olhos, eles podem te trair a qualquer hora, viu? Se você não tiver o discernimento necessário, se você não tiver firmado na rocha, como Deus nos diz que tem que ser, se você não estiver firmado, você pode ser traído pelos teus olhos a qualquer minuto da tua caminhada. Amém? Eu quero deixar meu abraço com você, são 3h55.